Olá galera, vamos estudar, hoje frações equivalentes e simplificação de frações, na nossa aula de matemática de hoje, As frações equivalentes são aquelas que se escrevem diferente, mas representam a mesma quantidade, Vamos supor aí, nós temos três barrinhas, Vamos supor que todas essas barrinhas aí são do mesmo tamanho. Então uma barrinha de João, uma barrinha de Laís e uma de Cláudio, certo? Para nós entendermos por que essas frações elas são equivalentes, vejamos o seguinte: a barrinha de João ela está dividida em duas partes, Se a fração está dividida em duas partes, nós escrevemos a fração 1/2, O denominador indica a quantidade de partes que o inteiro foi dividido e o numerador a quantidade de partes que foi considerada. Então, se a parte rosa, a parte considerada é só uma, então uma de duas, 1/2. Já na parte de Laís aí, eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes, Das 4 partes eu peguei 2, então vai ficar 2/4 a fração. Isso mesmo. Então 2/4 é justamente a fração que representa essa figura aí. Já a fração aí de Cláudio, certo? Eu tenho um inteiro aí que foi dividido em 8 partes. E das 8 partes aí eu vou considerar 4. Então 4 de 8, Lembrando que nós lemos a fração 4/8. O 8 indica a quantidade de partes que o inteiro foi dividido e o numerador de quantas partes eu considerei. E pode observar aí nas figuras que todas as 3 figuras indicam a metade, Olha, tanto na barrinha de João, quanto a de Laís, quanto a de Cláudio, a parte pintada de rosa é justamente a metade. Então, por isso, dizemos que 1/2 é equivalente a 2/4 e é equivalente a 4/8. Entenderam? Então, vamos estudar sempre essas frações que têm o mesmo valor. É importante ter esse conhecimento. Existem outras formas também de descobrir se realmente as frações elas são equivalentes, certo? Nós podemos, inclusive, pegar a calculadora aí. Se eu quiser pegar a calculadora e colocar 1 dividido por 2, fazer 2 dividido por 4, ou fazer 4 dividido por 8, certo? Essas frações vão chegar ao mesmo valor, certo? Olha, uma outra forma de encontrar, certo? Uma outra maneira de encontrar frações equivalentes é eu pegar a primeira fração 1/2 e eu multiplicar tanto o numerador como o denominador por algum número. Então eu pensei no número 2, olha. 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 2, 4. Então vejamos que eu encontrei, olha, 2/4 é uma fração equivalente a 1/2. Certo? Por quê, Wellington? Porque eu multipliquei o numerador 1 por 2 e o denominador 2 por 2 também. E se eu quisesse multiplicar a fração 1/2 por um outro número, por exemplo, o 4, Olha. Então vou multiplicar o numerador por 4 e o denominador por 4. Olha. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então vai ficar a fração 4/8. Certo? É uma forma também de encontrar as frações equivalentes. Agora, neste momento, vocês peguem essas partes aí que eu expliquei e notem no caderno, certo? Façam os desenhos da barrinha, coloquem as frações e o conceito. Então, o que são frações equivalentes? Então, são aquelas que se escrevem diferente, mas representam a mesma quantidade. Agora nós vamos fazer alguns exemplos, Vamos encontrar frações equivalentes. Então, aqui eu tenho na letra A 3/5, numerador 3 e denominador 5. E na letra B tenho 15 e 20 avos. Então vamos começar com a letra A. Eu vou procurar um número para multiplicar tanto o numerador como o denominador, como por exemplo 2. Então 3 vezes 2, 6. E 5 vezes 2 é igual a 10. Muito bem. Certo? Então eu encontrei uma fração equivalente a 3/5, que é a fração 6/10, Estou até circulando ela aqui, inclusive. Então vamos lá. Então, mas se eu quisesse encontrar uma outra fração equivalente a 3/5, só que multiplicando por outro número. Então vamos pensar no 5. Então ele multiplica o numerador
e o denominador da fração por 5. Então pode ser qualquer número inteiro. 3 vezes 5, 15. E 5 vezes 5, 25. Certo? Então vou circular aqui também. Então 15/25 é equivalente a 3/5. E também é equivalente a 6/10. Certo? Então, todas essas frações aí são equivalentes. Ok? Então vocês podem copiar, certo? Esse exemplo aí da letra A, que as frações equivalentes a 3/5 é a fração 6/10 e a fração 15/25. E logo em seguida a gente vai fazer a letra B. Então, nessa letra B vamos utilizar o mesmo procedimento. Vou pegar a fração 15/20, né? Vou multiplicar o numerador e o denominador por 2. Então vamos lá, 15 vezes 2, 30. E 20 vezes 2, 40. Então eu tenho 30/40. É uma fração equivalente a 15/20. Certo? Da mesma forma que eu posso pensar em um outro número, né? Vou colocar aqui novamente, 15/20. E vou multiplicar agora por um outro número, por 3. Certo? 15 vezes 3, 45. E 20 vezes 3 é igual a 60. Então 45/60 também é equivalente a 30/40 e é equivalente a 15/20, certo? Agora vamos lá para a parte de simplificação de frações. Na última aula, videoconferência, eu falei para vocês que simplificar frações significa reduzir a fração. Então tornar o numerador e o denominador da fração menor, encontrando logo assim então a fração que nós chamamos de irredutível, certo? Então temos aqui três frações, a fração 15/20, 12/18 e 18/32. Como é então que nós podemos fazer a simplificação dessas frações, né? Lembrando que simplificar, como a própria palavra já diz, é tornar a fração simplificada, né? Então, temos que procurar um número aí que seja divisor, né, do numerador e do denominador ao mesmo tempo. Esse é o primeiro passo a fazer para simplificar as frações. Nessa primeira fração, por exemplo, eu pensei aqui, 15 dá para dividir por 5 e o 20 também dá para dividir por 5, né? Então, eu vou fazer a divisão. 15 dividido por 5 e logo em seguida eu vou fazer a divisão 20 dividido por 5. Se alguém perguntar o porquê o 5 não poderia ser o 2, não, se eu colocar o 2, o 20 dá para dividir por 2, só que o 15 não dá. O 15 não é um número par. Se eu colocasse por 3, né? 15 dividido por 3 dá, mas ao 20 não dá para dividir por 3. Então eu tenho que pensar em um número inteiro que seja divisível, né? Que seja divisor de 15 e de 20 ao mesmo tempo, certo? Então efetuamos a divisão, né? 15 dividido por 5, que é igual a 3, e 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então vejamos que chegamos à fração 3/4. A fração 3/4, ela não é uma fração que nós podemos reduzir ainda. Ela já chegou no seu ponto final. Então essa fração que nós não conseguimos mais reduzi-la, nós chamamos ela de fração irredutível. Então nós simplificamos a fração 15/20. A fração 3/4, né? É a fração irredutível em relação a 15/20. Então, vou colocar aqui, ó. 3/4 é a fração
na forma irredutível, certo? Mesma coisa eu vou fazer aqui com 12 18avos. Vou procurar um número que consiga dividir o 12 e o 18. Como o 12 e o 18 é par, dá por 2, certo? Então, o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, eu vou fazer agora. Vou dividir o 12 por 2 e depois o 18 por 2, ok? 12 dividido por 2 é igual a 6 e 18 dividido por 2 é igual a 9, certo? Agora tem uma coisa nessa fração. 6 nonos é uma fração que não ainda está na forma irredutível. Por que, Wellington? Porque eu posso pensar em um número que eu consiga reduzir mais ainda a minha fração, certo? Eu posso colocar o 3 aí. 6 dividido por 3 é igual a 2 e 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, 2 terços é a fração na forma irredutível. Então, 12 18avos é equivalente a 6 nonos e é equivalente a 2 terços, né? As frações simplificadas, elas são equivalentes também. Elas só estão escritas de uma forma diferente. Nesse último exemplo aí, né? Nós temos aí 18 e 32avos. Como os dois números são pares, eu vou dividir por 2. 18 dividido por 2, 9. 32 dividido por 2 vai dar 16. Não é isso? Aí o 9 e o 16, olha, então será que dá pra gente reduzir ainda? Por 2, só dá o 16. E o 9 não dá por 2. Se for por 3, o 9 dá por 3, mas o 16 não dá por 3. Se for por 5, não tem nenhum número que dá para dividir por 5. Então, para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou em 5, né? Então, nesse caso aí que nós não conseguimos mais reduzir a fração, então essa fração já é a fração irredutível, certo? Então, ok. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de matemática e façam as atividades que estão no Google Sala de Aula. E alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas, certo? Então, até a próxima aula, galera. Valeu!